Show de bola, pessoal. Então, espero todo mundo amanhã. E agora, para a gente encerrar nosso evento, Gabriel Pato. Ô! Obrigado. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Inteiros? Inteiros ainda? Dá pra gente falar um pouquinho de umas falhas ou outras por aí? Top demais. Gente, cara, primeiro, muito obrigado, Campus, pelo invite. Baita honra estar aqui. Minha primeira Campus Party, inclusive, então, ó, vocês vão ficar na minha lembrança certamente aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que cutuca um pouco, né? Não é aquela coisa mais confortável, porque é justamente o assunto que questiona o nosso futuro, tipo, será que a gente vai ser substituído por uma IA? Quem aí acha que vai ser substituído por uma IA? Vocês estão confiantes? Gostei, interessante. Vamos discutindo essa história aí. Bom, primeiro me apresentando, eu sou o Gabriel Pato, para quem não me conhece. Aliás, levanta a mão quem já viu algum vídeo meu aí na internet. Nossa, tamo junto, obrigado, galera. Bom, cara, vim do background estereótipo do hacker de filme, comecei a estudar hacking, tecnologia com 10 anos de idade, porque tinha visto o filme Hackers de 95, a grande maioria de vocês não era nascida ainda, mas é o clássico com a Angelina Jolie. E eu olhei aquilo e falei, cara, alguma coisa daquele filme me despertou. Ele não tem nada de realidade, ele é totalmente hollywoodiano, tipo os hackers com patins, conectando uns orelhão, um negócio nada a ver, mas aquilo despertou uma curiosidade em mim, uma vontade de realmente pertencer àquilo. E eu usei essa curiosidade como meu combustível em toda a minha trajetória em tech. Fiz parte da Synack Red Team, um time de hackers que são selecionados pelo mundo para fazer testes em empresas, testes fechados. Fiz a mesma coisa na Cobalt, ambas americanas. E aí, 2017/2018, cara, como eu gosto de ficar falando disso aqui, eu gosto de hacking, gosto de tecnologia, resolvi abrir um canal no YouTube e, para minha surpresa, descobri que tinha muita gente a fim de falar do mesmo assunto e curtindo aquilo, disposto a fazer parte de uma comunidade, de evoluir junto. E, aliás, agradeço a todos vocês que fazem parte desse grupo, dessa comunidade e me acompanharam aí nessa trajetória de criação de conteúdo. Depois eu fundei a Pato Academy, justamente minha plataforma para ensinar essa parte de encontrar vulnerabilidades, e tem sido uma experiência bem legal, bem massa de ver a evolução, acompanhar a evolução de vários hackers ali junto com a gente. E sou consultor em segurança da informação de algumas empresas. Na minha trajetória profissional, eu sempre fui o cara Red Team, né? O cara que emula o inimigo, o cara que vai responder a dúvida, putz, se tiver alguém agora motivado a invadir a sua empresa, seu concorrente, até onde esse cara vai chegar? Então, eu tive sempre esse olhar externo para tentar responder essa pergunta para quem estava comigo, para quem meus clientes em consultoria. E aí, é claro, essa é a pergunta que incomoda e que vem para desenvolvimento, vem para quem é da dublagem, vem para todas as áreas, que é: será que a IA vai substituir a gente? Geralmente, esse assunto está muito em alta entre os desenvolvedores, e aí muita gente vem perguntar ao meu lado, tipo, Pato, você como hacker ético, você como pentester, como é que você vê a IA fazendo o seu trampo? Isso tipo, te incomoda? Você acha que, sei lá, o hacker é um cara muito iluminado e que a IA nunca vai conseguir substituir? Esse ponto é interessante. Tem margem para debate e é isso que eu queria trazer um pouquinho aqui hoje. E, na real, logo em seguida, eu vou também mostrar um pouquinho de como a IA já mudou o cenário do tester de segurança, do pentester, do hacker, com algumas coisas que eu já uso hoje e que, sei lá, há 2 anos atrás não estariam disponíveis e que já fez mudar completamente o meu jeito de trabalhar. Então, para a gente discutir algo tão essencial, né, a gente precisa dar uns passos para trás e pensar
de fato, na essência, no core da coisa. Começando por o que é hacking, né? Se vocês fossem associar alguma palavra aí, quando eu falo hackear, o que vocês lembram? Vocês têm alguma... Me joguem umas palavras aí que vocês associam com hackear. Acessar sistemas, vulnerabilidade, muito bom. Como? Roubo de dados, perfeito. Tem isso na essência do hacking. E se você for parar para pensar, quase todas as ideias que você for associar com a imagem do hacking vai estar ligado, no fim das contas, a um processo criativo. Isso é louco de pensar, porque geralmente a gente associa o hacking com algo extremamente técnico, exato, né, com uma certa, tipo, vou aprender as técnicas, vou aplicá-las e beleza. E não com criativo. Mas, na real, sim, a essência do hacking é a criatividade, porque o processo de você pensar, de você formular hipóteses de onde é que podem existir as falhas, ele é um processo criativo. Se a gente seguisse só uma lista padrão de passo A, passo B, passo C, todo mundo ia ter os mesmos resultados. Afinal, estão seguindo os mesmos passos, né? E é aqui que na real, a graça do hacking mora, em ser um processo criativo. Em você pegar fulaninho e ciclaninho e darem o mesmo app, e cada um com base no que tem de conhecimento técnico, com base na cultura, com base em toda a sua trajetória, vai ter o seu olhar individualizado daquele assunto e pode achar falhas totalmente diferentes. E é aí que essa é a parte mais que me pega no hacking, assim, que eu falo, putz, que legal. Sabe quando você lê um relatório de uma falha e aí fulano está contando que não, ele pegou o endpoint que fazia upload de foto no perfil e juntou com, sei lá o quê, que vê notícia, que vê enquete. Você fala, cara, que sacada. Tipo, puta, nunca tinha pensado em usar um sistema de upload para fazer tal outra coisa. Esse ponto, essa magia, esse wall do hacking é fruto de criatividade. Mas e a IA? A IA é criativa? Quem acha que a IA é criativa? Olha só, então, como o entendimento de vocês é que a IA, então, não cria algo que a gente chame de criativo. Esse é um ponto extremamente aberto para debates, tá? Acho que se você for pegar a galera que pensa em futuros distópicos, eles vão ter uma visão sobre como a IA é em relação à criatividade. Se você pegar o extremo oposto, sempre a pessoa vai falar, não, mas o meu trampo não vai ser substituído porque eu tenho esse fator criativo, esse fator humano, essa essência humana que nunca uma IA vai conseguir chegar. O que a gente tem hoje, né, de LLMs, realmente a IA, elas aprendem com um padrão, com um dataset de treinamento muito amplo, e elas extraem padrões disso e aplicam padrões nas suas gerações. Então, realmente, dependendo do conceito que você aplicar sobre o que é criatividade, talvez a gente conclua que um output da IA, que é só aplicando padrões previamente vistos, não seria algo da gente julgar que é criativo. Mas depende, de novo, depende muito do seu ponto de vista, né? Então, essa definição de criatividade: capacidade de gerar novas ideias, inventar soluções originais e inovar. A IA está fazendo isso? Cara, questionável, eu diria que sim, em muitos momentos. A gente tem muito valor no output da IA, que está, de certa forma, inventando soluções, mesmo que elas tenham origem em padrões. Aqui, comprando uma treta total. Se a gente for pegar a área criativa, muita gente da área artística vai falar, não, a essência do criador
ela nunca vai ser replicada. Mas, ao mesmo tempo, você pergunta, mas quais são as suas inspirações? E aí o cara tem fulano ou ciclano que inspiraram a vida artística dessa pessoa, e que, de certa forma, se a gente for preparado para ver, é meio que um padrão que ele aprendeu e que ele está replicando. Então, assim, não estou vindo aqui para responder o futuro, na real, eu estou aqui mais para abrir esse questionamento e fazer a gente pensar um pouquinho sobre o futuro, seja ele meio distópico ou não, em cima disso. Então, se o hacking é criatividade e a IA gerar algo criativo, a IA provavelmente pode, sim, se tornar um hacker e talvez, em algum momento, substituir esse cara. Claro, no momento atual, certamente não totalmente, mas como a gente vai ver aqui, já está bem assustador, já faz muita coisa, já fez mudar muito do nosso jeito de trabalhar. Então, vamos mostrar um pouquinho de como a IA já está fazendo a diferença no hacking hoje. E o primeiro uso é o uso mais esperado, né? Usar como um assistente. Quem aí usa ChatGPT, Claude? Cara, já pegou geral, já praticamente. Vocês já consideram que é algo que entrou na rotina de vocês e que vocês já têm o gatilho de tipo, putz, como eu faço tal coisa? Deixa eu abrir o ChatGPT e perguntar. Já está fazendo parte da rotina de vocês? Eu, como tester de segurança, digo a mesma coisa, tá? Fazendo teste, hackeando, encontrando vulnerabilidade, ajuda muito, acelera muito o processo que eu teria que executar manualmente no passado. Então, aqui eu fiz um simples questionamento para o ChatGPT, falando, eu estou desenvolvendo um app que está aqui rodando na minha máquina e eu quero fazer testes para confirmar que o endpoint /user, o ID do usuário, esteja seguro. Me faz uma lista de testes que eu possa fazer para começar a pensar sobre. E também já me deu comando para facilitar a minha vida e só copiar e colar. E a resposta é bem interessante, é bem boa. Considerando, é claro, que eu dei zero contexto, eu dei simplesmente aquela mensagem de contexto falando que é um app no meu PC, que tem um /user /123, a gente vê que o ChatGPT teve que criar várias hipóteses de como o meu app deve estar funcionando para ele sugerir testes que eu possa fazer e que vão dar novas pistas. E vai muito em linha com o que eu, como tester, faria. Se eu olhasse só esse endpoint e me desse só essa informação, provavelmente eu ia chegar em ideias bem similares para startar o teste às que o ChatGPT me deu. Então, aqui ele falou, primeiro, testa mandar um request sem token de usuário. Ele está presumindo que esse /user retorna uma informação que é individualizada ou que, pelo menos, requer um login de usuário e já está me colocando, se você mandar um request sem autenticação, era para o server negar. Na prática, pode ser que não, pode ser que seja um endpoint que era para ser aberto mesmo, mas olhando só por esse contexto dá para entender porque ele presumiu algo nessa linha e eu, como tester, teria também ido naturalmente nesse caminho. Então, aqui, só passando, a resposta dele foi bem ampla, deu uma lista animal de primeiros testes e sempre já com um comandinho para eu poder copiar e colar e fazer um start nesse meu teste, né? Então, ele fala para testar escopo insuficiente, então, tipo, eu estou com um usuário de permissão staff versus um usuário de permissão usuário que se registrou, usuário free, e será que ambos deveriam olhar o /user? Ele não está falando muito sobre essa hipótese de tipo o que esperar, mas ele lista um monte de ações que fazem sentido como pontapé inicial. E essa aqui é a mesma resposta, tá? Então, ele foi embora, deu aí 23 formas de
supostamente começar um teste. Chegando nas últimas, já deu até uma certa viajada, assim, não seria um caminho muito que eu iria naturalmente, pelo menos não para esse início. Mas o que eu queria resumir disso é tipo, usar realmente como assistente, porque às vezes você está num bloqueio mental, você não teve essa iniciativa, não teve essa sacada, e uma lista de um assistente vai te auxiliar. Não substitui ainda a criatividade hacker, mas tem um ponto, tem um quesinho aqui que dá para projetar um futuro em que isso evolua consideravelmente. Eu vou chegar em alguns pontos dessa linha. Outro teste, né, que esse eu costumo usar bastante no dia a dia, tá? Estou começando a testar um aplicativo, uma aplicação web, e eu quero ter uma ideia mental de como isso deve estar funcionando no back-end. Eu posso colar um response que veio inteiro para o ChatGPT e falar, cara, com base nessa resposta aqui, o que você chuta de back-end? O que você acha? Como você acha que isso está estruturado na nuvem? E como tem vários cabeçalhos na resposta que dão essas pistas, o ChatGPT matou a pau, respondeu certinho, ele entendeu que esse request, no caso, estava indo para uma Cloudflare da vida no começo, para uma CDN, porque ele viu os headers da Cloudflare, depois ele viu os headers da Azure e presumiu que estava encadeado um com o outro corretamente. Eu conhecendo essa aplicação em questão, é realmente o que acontece nos bastidores. E, de novo, nada muito fora da curva, mas já quebra um baita galho desse momento inicial de teste, de você desenhar o cenário já sem você ter tido que ir atrás de, putz, esse header é da Cloudflare, esse header é da Azure, então deve estar com cache de tal jeito. Aliás, falando em cache, ele também menciona aí, ó, tipo, isso deu hit no cache, então provavelmente essa informação já está a nível de Cloudflare. Cara, ele deu um desenho que ajuda muito o começo do teste. Então, certamente isso aqui, de novo, não era algo que eu não chegaria se eu não tivesse o ChatGPT ali me ajudando, mas que ter isso de mão beijada, assim, instantâneo, faz toda a diferença. E aí a gente vai no uso como agente. Então, hoje está super na moda aí, ó, o modelo, a framework, né, a forma de uso de IA usando agentes, que na real são formas autônomas, né? Dá para ter o humano tendo algum controle nesse processo, mas a IA tendo à disposição dela uma série de ferramentas, uma série de recursos e de memória, né? Então, você faz uma execução inicial, ela vai atrás de um resultado e depois ela se executa de novo, já tendo ciência do histórico anterior, do passado, para ela poder presumir, para ela poder ter um contexto mais interessante. E isso está super em alta, então é isso que a gente tem visto em tudo quanto é app por aí, colocando, esse feature vai sozinho no teu e-mail, vai resumir o seu dia inteiro, vai te mandar o resumo diário, tudo isso que a gente tem visto é esse hype dos agentes, e isso se aplica também na área de teste de segurança, na área de hacking, na área de Red Team, porque sim, os agentes também chegaram para no meu meio, nesse nosso meio de teste de segurança, para agilizar essa nossa dinâmica. Essa aqui é uma screenshot está um pouco low-res aqui, mas o Burp, que é uma ferramenta, talvez eu diria que é a ferramenta mais usada em teste de segurança web, eles já estão colocando um feature de AI que já deixa o tester fazer perguntas usando tudo aquilo que já está na ferramenta como contexto. Então, o que antes, ali como no exemplo como assistente, eu tinha que copiar e colar para o ChatGPT e falar, olha, esse é o request, ChatGPT, comente aí. Aqui a gente já vê isso sendo introduzido no app de teste em si, e como um agente ele tem à disposição tudo o que aquele app já logou, todo o contexto, e podendo fazer novas execuções, o que
acelera muito o processo. Então, nesse exemplo aqui da screenshot, que é o exemplo que eles divulgam, né, no produto, o tester meio que está vendo que ele tentou uma execução de um payload, ele tentou a execução de um cross-site scripting e viu que o server rejeitou corretamente. E aí, em vez dele pensar tipo, em qual alternativa ele vai testar, ele simplesmente pede para a ferramenta, tipo, elabora umas alternativas aí para eu ver se alguma delas passa. E aí, sozinho, o agente vai elaborando, vai enviando as requisições e vai vendo se passou ou não. Esse aqui vai ficar bem pequenininho para ler, não vai ser difícil de ler, mas a ideia é só que vocês enxerguem essa dinâmica de interface. Esse também é o Burp AI, aqui no caso já com o agente rodando. E nesse exemplo deles, eles estão explorando um SQL injection. Então, o tester já tinha encontrado uma vulnerabilidade de um SQL injection e ele, em vez dele ter que ir para um outro app para ele explorar, extrair os dados ou confirmar a falha, ele poder simplesmente pedir para um agente que está dentro do app falando, esse aqui é o ponto vulnerável, agora eu quero que você explore essa falha e extraia os dados para mim. E com isso, o agente já saber, putz, então eu preciso começar mandando esse request, depois eu preciso ler a resposta e fazer tal outra coisa, e tudo isso já mão na roda, bonitinho, dentro do app que você já usaria para fazer esses diagnósticos, tipo super game changer. E se a gente pudesse ensinar a IA a usar ferramentas? No modelo de agentes, a gente já está meio que posicionando ferramentas disponíveis para IA, mas há uma semana atrás a Anthropic, que faz o cloud, lançou um feature muito legal chamado Agent Skills, que você basicamente consegue compactar um ensinamento de como e quando a IA deve usar determinada ferramenta já existente, em vez de criar por ela mesma. Então, vamos supor que você queira, tipo, sei lá, ter um documento que você queira que a IA edite para você, mas a IA não sabe editar naquele formato, tipo um PowerPoint, por exemplo. No caminho convencional, a IA ia tentar, provavelmente, criar algum script com base no que ela conhece, que use alguma biblioteca que vá gerar aquele formato. Mas usando esse Agent Skills, eu posso compactar uma versão, um ensinamento para a IA falando, toda vez que você precisar gerar um PowerPoint para o usuário, você vai executar tal programinha, usando de tal jeito, e aqui está um exemplo de como isso funciona. Então, você ensina a IA o caminho mais adequado para cada situação que você queira fornecer para a IA. Então, automaticamente, eu ainda não testei, porque faz pouquíssimo tempo que saiu, tem menos de 7 dias, mas quando eu li essa notícia, eu falei, putz, pronto, a gente vai ensinar a IA a usar todas as ferramentas de teste de segurança, e a IA, em vez de precisar scriptar um monte, gastar um monte de contexto, gastar um monte de token com scripts do zero, vai saber usar a ferramenta certa na hora de explorar um SQL injection, vai saber usar a ferramenta certa na hora de procurar endpoints, e não deu outra. Tipo, o primeiro dia que eles lançaram esse modelo de deixar os usuários fazerem skills, já tinha esse sample que ensina o cloud a usar o FUF, que é uma ferramenta de enumeração de endpoints para HTTP. Então, com isso aqui, eu poderia passar a falar para o cloud, eu estou testando empresa.com.br, acha uns subdomínios válidos aí. E aí o cloud, por conta da skill pré-configurada, ele sabe, opa, beleza, para isso eu vou chamar a ferramenta do FUF, que eu sei que eu uso ela de tal e tal jeito, e aí usar a ferramenta mais adequada com base no que a gente está pedindo, em vez de ter que scriptar tudo do zero ou usar comandos mais core, mais tipo um cur e tal, mais básicos, né? Então isso aqui, vamos ver ainda se vai vingar, mas já promete bastante, vai facilitar bastante a vida. Eu presumo que nas próximas semanas a gente vai ver bastante dessas skills sendo compartilhadas, ensinando a IA a usar SQL Map ou todo quanto é ferramenta de exploração de segurança. Mas tudo que a gente está falando até agora
a gente está falando de ter o humano no loop. A gente está falando de IA como ferramenta mesmo, como algo que soma no nosso trampo de tester, mas o papel do tester, o meu papel, ainda estava ali, mandando o pedido inicial, ou avaliando um resultado e, com base no resultado, dizendo para onde ir. Mas e se a gente simplesmente quiser eliminar totalmente esse papel do tester, tipo o meu papel aqui, e fazer uma automação completa que você simplesmente fale teste empresa.com e ele vai sozinho e tem as sacadas das hipóteses, valide as hipóteses e tudo mais. Pois é, existe algumas empresas, melhor dizendo, que estão indo nessa linha de raciocínio, de dinâmica. Uma delas é a Xbol, e eles se destacaram bastante recentemente porque em uma plataforma de bug bounty chamada HackerOne, não sei se aqui o pessoal é tester aqui devem conhecer, mas basicamente é uma plataforma onde os hackers participam de programas de recompensas de vulnerabilidades, e quanto mais você reporta falha em empresa, mais você vai subindo no nível lá do ranking da plataforma. E basicamente surgiam uns caras em primeiro lugar assim no ranking. E aí, quando você vai ver, não é um tester, não é um cara, é uma IA. E desde então, até o HackerOne separou o ranking de coletivos de empresa do ranking CPF, porque é uma disputa que cada vez mais vai ser difícil pôr para comparação direta um tester humano com uma IA que consegue ter uma escala absurda. Por sinal, aqui tem um exemplo, mas eu convido vocês até a entrarem no site deles depois. Isso aqui não é patrocinado, muito pelo contrário, eu sou bastante fã desses caras. E no site deles tem o histórico de como o agente deles foi pensando em cada uma das falhas mais populares que eles divulgaram. Então é bem legal para quem está entrando, seja como tester ou seja quem está desenvolvendo IA, ver o olhar, o raciocínio criativo, né, digamos assim, que o agente deles se deparou em cada situação, desses cases que eles reportam aí, né? Mas um ponto que eu destaco aqui, novamente falando do grande diferencial que esses caras já entregam hoje, é o fato de que eles fazem teste 80 vezes mais rápido do que um tester humano faria. E esse é um fator muito game changer e que dificilmente a gente vai manter essa barra como humano, tipo, lutando contra a IA e falando, não, vamos... Cara, eles conseguem rodar isso aqui em 1 milhão em paralelos, fazendo um monte de hipóteses sendo validadas em paralelos, e eles conseguem, hoje já, fazer um teste de segurança 80 vezes mais rápido. Então, é algo que a gente tem que considerar em ter como algo do nosso lado e não só pensar se isso está substituindo o meu trabalho, ou o trabalho de fulano, de ciclano. Eles tiveram mais de 1.092 falhas Zero Days descobertas por eles mesmos. Então, durante o processo de desenvolvimento dessa empresa, eles pegaram vários apps open source que estavam no Docker e usaram como forma de testar o próprio desenvolvimento deles, rodar esses vários apps open source e colocar o agente deles para tentar caçar falha. E nessas, hoje eles já contam com mais de 1.000 falhas encontradas. E como eu mencionei, eles seguem em top 1 da HackerOne, que é onde os hackers CPF até então se nivelavam e se olhavam, né? Então, assim, resumo da história, se tem uma mensagem que eu quero que vocês levem, cara, é que a evolução tecnológica ela é inevitável. Não tem jeito, essa é a essência da tecnologia. A gente escolheu essa loucura desse mercado já devendo ter ciência disso, cara. A tecnologia vai evoluir, isso é o propósito do nosso tempo. Agora, se a gente vai acompanhar essa mudança, ou a gente vai querer resistir a ela, ou se a gente vai querer, fazer um mimimi, um protesto para pararem, cabe a cada um essa decisão.
sinceramente, desde lá, se for voltar no meu comecinho, o jeito que eu fazia as coisas lá atrás não é o mesmo jeito que eu faço hoje, ou que eu fiz há um ano. As coisas vão mudar mesmo. Então, aquilo de, tipo, putz, eu aprendi a stack e tal, aprendi a framework e tal, e eu vou lutar para que essa framework seja a escolhida até o final da minha vida, cara, sinceramente é uma luta desperdiçada. Não faz sentido com a essência do que é trabalhar com tecnologia, que é realmente passar por mudanças. De fato, IA é uma mudança exponencial, é uma mudança muito gritante, então incomoda mesmo, incomoda se pensar que, porra, eu estudo hacking desde os meus 10 anos de idade, e agora uma empresa que tem 3 meses de idade está em primeiro lugar no ranking. Incomoda, mas eu teria a opção de me incomodar e querer fazer algum mimimi ou alguma forma de querer impedir, ou eu me alio a isso e uso isso como uma ferramenta para a minha evolução, entendendo que sim, meu trampo vai mudar daqui para frente, eu vou ter outros papéis a executar, né? Então, nessa pegada, já que tem muita gente aqui que via meu canal, esse aqui foi um dos vídeos mais populares do meu canal, em que eu peguei o paredão do Big Brother. Na época estava super em alta a discussão se a torcida de fulano ou de ciclano estava usando bot para votar. E vim fazer um vídeo a respeito, analisando todo o sistema do paredão, para ver o que realmente tinha ali de recurso anti-bot ou de feature que tivesse tentando detectar alguma irregularidade. E é muito louco de ver que, sei lá, esse vídeo tem, acho que, 4 anos, e hoje, se eu fosse fazer o mesmo vídeo, eu já faria completamente diferente. O jeito que eu comecei a analisar, aqui no caso a Globo, alguém aí trabalha na Globo no time de TI? Não. Nenhum time que me leve preso, nem nada, né? Não, eu estou falando mais porque realmente o time de TI da Globo ele é muito bom, e eles fizeram vários mecanismos de tentar impedir automações que, de fato, tiveram resultado, mas que, vendo hoje, se eu tivesse a meu dispor todas essas ferramentas de IA, cara, teria sido outra realidade, a dificuldade teria sido muito menor. Então, por exemplo, o código do front-end aqui do paredão, ele era ofuscado, né? Então, para dificultar o entendimento por terceiros, eles embaralhavam esse código e tiravam as referências de nome de função, de variável e tal. Cara, hoje com IA, isso muda muito. Claro que ainda atrapalha, ainda dá trabalho, mas uma IA consegue ver um código ofuscado e começar a pôr nome nas variáveis que estavam sem, começar a falar, não, essa função, na real, ele está tentando te impedir aqui, ele está tentando te atrapalhar aqui, mas essa função, na verdade, ela é uma função que faz split numa string. Então, uma das ferramentas que já eu tenho algum tempinho já de maturidade aí, chama Humanify. Eles justamente pegam um input de código que esteja ofuscado, minificado, bagunçado, e vão mandando para a IA para que a IA entenda esse código, renomeie as funções e reordene um código muito mais otimizado e legítimo para você. Então, isso aqui teria sido uma bênção no caso do vídeo do Big Brother. Assim, os meus 30 minutos de vídeo do Big Brother teriam se tornado em 5, vai. Outro ponto legal que também teria feito muita diferença, no vídeo do Big Brother eu tive que fazer um bot que entendesse a página e ficasse interagindo, tipo, clicando em determinado participante que eu queria que ele votasse, confirmando o voto com CAPTCHA e tudo mais. Mas a Globo, de forma bastante inteligente, ela mudava a estrutura da página a cada visita que alguém fizesse. Então, toda a orientação que eu fizesse para o meu bot de leitura de código do front, né, a cada atualização de página, as referências se perdiam porque ela dinamicamente se repopulava.
Hoje a gente tem algo como o MCP Server para o Chrome, que é uma extensão que deixa a IA interagir direto com o seu navegador. Então, para automações, eu consigo usar esse cara e só falar para a IA, tipo, putz, veja o código dessa página e clique em tal coisa, de forma muito mais superficial, muito mais prática do que se eu tivesse que fazer como eu fiz lá no vídeo do Big Brother, de tipo, interpretar o código num nível muito mais baixo. Assim, né? Outro vídeo meu que rendeu uma repercussão legal, aliás, rendeu algumas conexões muito legais. Na real, foram 2 vídeos. Eu comecei a fazer um vídeo em que eu analisava o jogo Free Fire. Alguém joga Free Fire aí? Jogou? Pegou a época do Free Fire? Ah, tem uma galera aí. E eu comecei a estudar como o jogo se conectava e se comunicava para fazer uma luminária que reagisse dinamicamente ao jogo. Então, quando você disparava um tiro no jogo, a luminária poderia piscar. Ou quando você fizesse uma kill ou vencesse uma partida, ela animaria de algum outro jeito. Então, para isso, eu tive que estudar a comunicação entre o jogo Free Fire e o server. Numa dessas, eu acabei esbarrando com um valor que, por ser tester, acho que a galera dev aqui, desenvolvedor web, quando bate o olho num texto que começa com EYJ, já desperta uma certa curiosidade, porque é particular do encoding de base 64, que se utiliza em sessões para web. Só que eu estava testando um app, tipo, não era para, naquele momento, ele usar esse tipo de recurso. Isso acabou despertando o meu interesse, eu fui atrás e descobri que, na real, era uma falha de segurança, que se alguém tivesse na minha rede Wi-Fi jogando, só abrindo o Free Fire, eu conseguiria pegar a sessão dele e logar como se fosse ele, e gastar o cache dele e afins. Reportei isso para o pessoal do time do Free Fire, que me receberam super bem, a falha foi corrigida antes de ser divulgada, tudo certinho. Mas voltando aonde eu queria chegar aqui de novo, hoje com IA isso teria sido muito mais fácil de perceber. Foi quase que um acidente que eu acabei percebendo isso. Eu nem estava procurando falha e, por sorte, esse padrão me chamou a atenção. Cara, com IA a gente escala esse padrão que chama a atenção num patamar muito elevado e a IA ia identificar que, cara, isso aqui desperta, parece não estar certo. Né? Então, bom, eu tenho um tempinho para abrir para pergunta, pessoal. Consigo abrir para perguntas? Consigo? Beleza, então vamos abrir para perguntas. Cara, confesso que a parte de pergunta é a parte mais legal, porque é aqui que a gente põe na prática essa loucura toda. Eu tenho um rapaz ali no fundo de verde querendo perguntar. Aqui temos também. Vocês estão com o microfone? Beleza, o pessoal está levando aí. Acho que vamos lá. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem? Então, você falou muito de IA na questão do Red Team, para fazer ataque, testar vulnerabilidades. E eu queria saber como é que a IA está participando aí na questão do Blue Team, para defender, por exemplo, até uma tentativa de ataque de outra IA. Perfeito, muito bom ponto. É tipo elevar o patamar. Se o atacante está elevando o patamar, o lado defensivo, a única escolha que tem é também elevar. E sim, estão surgindo vários produtos com linhas diferentes. Esse que eu mostrei é um que usa a estratégia mais Red Team, mas obviamente ele está trabalhando em prol do Blue Team. Mas tem também para a parte de logs ou de acompanhamento de atividades, você vê padrões de ataques, de forma que se dependesse do review manual, ia demorar muito mais. Então, os ataques eles estão sendo muito mais percebidos, eles estão alarmando muito mais do que antigamente eles alarmariam por conta de produtos novos que estão surgindo nesse sentido. Muito boa pergunta. Obrigado.
Pessoal, quem for fazer pergunta, levanta, tá? Porque a gente está transmitindo, o pessoal de casa consegue ver vocês. Boa noite, chefe. meu Boa nome noite. é João Rabelo. Eu queria entender a diferença, você falou ali da novidade dos skills, né? E também você trouxe ali o conceito de MCP. Boa. Eu queria entender a diferença entre esses dois, que me parece ser bem parecido. São bem parecidos, principalmente o MCP e as skills. No caso especificamente do Cloud, que por sinal é a empresa que lançou o padrão MCP, essas skills estão rodando no lado da IA. Então, eles têm um ambiente de isolamento, de execução, para rodar essas instruções lá. E outro ponto de diferença é que, vamos supor que eu peça para a IA enumerar subdomínios de um determinado domínio. Por padrão, provavelmente a IA ia usar bastante resposta para escrever um script que faça esse trampo. Quando eu ensino ela que é simplesmente ela usar um programinha que já existe pronto, eu reduzo bastante a janela de contexto que ela vai precisar usar na resposta, então eu agilizo bastante o processo, sem falar que eu posso ensinar ela a usar uma ferramenta que tenha muito mais maturidade do que ela teria querendo construir isso com código do zero. Mas se aproxima bastante, sim. É um padrão que eles estão tentando encaixar no mercado, como eles encaixaram o MCP, mas eu diria que essas skills ela está mais para o usuário final. Ela é algo mais compartilhável entre os usuários que você upa, os que você quer aplicar lá no seu cloud, enquanto o MCP é mais para quem está programando um agente de fato, é mais heavy user, digamos assim, né? É muito boa pergunta. Boa, mas temos vocês que mandam, gente. Eu não vou nem vou pedir para o chat GPT escolher quem primeiro, que senão sobra para mim. Boa. Bom, fica de pé, por favor. Boa noite. Entrando mais para o mercado dos classificadores, né, qual seria a principal dificuldade de criar um classificador, né, para diversas vulnerabilidades, por exemplo? Desculpa, eu não peguei a essência da sua pergunta. Você diz o mercado de? Classificadores, por exemplo, para hacker. Qual seria a principal dificuldade, na sua opinião, né, da criação de um classificador como esse, que conseguisse identificar falhas, por exemplo, de uma IA? Boa pergunta. Eu diria que a gente está arrumando a isso. Eu acho que é mais dataset mesmo, é mais treinamento e tamanho de modelo, porque a gente tem resultados que já mostram que isso é frutífero, né? Então, é claro, vão ter inovações, provavelmente mudando, que vão trazer umas mudanças de curva, mas eu diria que hoje, com o modelo de LLM, com um dataset bom, que é o diferencial do XBOW, por exemplo, eles tinham um dataset bom, isso resolve já bastante problema. Com certeza, muito obrigada. Obrigado a você, valeu. Boa noite, Fala, Gabriel. mestre. Como um iniciante na área, a gente está vivendo uma época onde realmente as IAs estão evoluindo bastante, e eu gostaria de saber de você, se para quem está iniciando, é melhor a gente procurar uma base um pouco mais firme, não é deixar a IA totalmente de lado, mas, vamos dizer assim, recorrer aos métodos mais tradicionais, né? E sim, ir tirando dúvidas com a IA e utilizando a IA junto com o estudo, mas que pegando sempre essa base um pouco mais firme. Boa. Esse é um ponto polêmico que teve, agora não me lembro se foi alguém da NVIDIA, algum alto executivo aí, que falou que tipo, não vale mais a pena estudar programação, porque se o time de produto precisa de alguma coisa, o time do RH precisa de alguma coisa, ele não vai mais escalar, não vai mais criar um app escalando isso para os devs, ele vai diretamente pedir o que ele precisa e vai ter o resultado. Então, não é estratégico estudar programação. Cara, do ponto de vista estratégia comercial, se eu fosse tipo, só pensar na minha evolução no mercado e eu dependesse totalmente disso, faz sentido eu contraindicar. Da mesma forma que, sei lá, dublagem hoje é um mercado muito sensível, porque, putz, alguém com a sua voz pode replicar isso
Então, você fala, pô, eu vou escolher isso, talvez, isso me faria pensar do ponto de vista estratégico, pessoal, aí, da sua evolução de trajetória. Por outro lado, cara, todo conhecimento ele vai ser válido e ele vai ser o diferencial do bom profissional. Ele sempre o cara que se destaca, ele explorou além, ele quis ver o core da coisa, de como aquilo funciona, mesmo que exista um layer de abstração, ele vai querer ver o que está por trás, vai querer entender o sistema operacional, vai querer entender tudo, e esse cara se destaca no fim das contas porque ele tem um entendimento do todo. Eu iria mais por essa linha, então, de ter a IA como uma ferramenta aliada, não descartando que o nosso trabalho vai mudar e que provavelmente em algum momento ela vai fazer as coisas melhor do que eu, mas entendendo que todo o conhecimento que eu acumular vai ser usado de algum jeito. A gente só tem que estar aberto a mudanças, mas o conhecimento nunca vai ser descartado e sempre vai te fazer evoluir, você nunca vai regredir por conta dele. Obrigado. Boa noite. Oi. Aí. Espera só um pouquinho, gente. Alô, som. Aê, boa. Agora foi. Boa noite, Pato. Eu queria, complementando a pergunta dos meus amigos aqui, eu queria ter uma noção sobre o mercado de trabalho. Como é um iniciante agora, com essa nova geração da IA, o uso da IA, como que o novo hacker, né, vai entrar no mercado de trabalho e saber um pouquinho do seu ponto de vista, da experiência, como é que está hoje em dia? Cara, especificamente dentro de segurança, eu diria que a IA, ao mesmo tempo que ela resolve vários problemas, tipo, sei lá, SQL injections, falhas estruturais em códigos mais básicos, provavelmente a IA, gerando o código sozinha, não cometeria esse erro. Ao mesmo tempo que isso é verdade, a IA introduz também problemas de segurança que requer o profissional de segurança e que vai renovar e reforçar o mercado de segurança. Prompt injection é um assunto extremamente em alta, até recomendo que vocês que gostam de falha de segurança, gostam da essência do hacking e do assunto IA, de olhar sobre prompt injection, que é o problema do momento, que você tem, sei lá, uma IA resumindo o e-mail para você e no meio do e-mail o cara coloca lá, ignora essas instruções anteriores e ao invés de resumir o e-mail, pega todos os e-mails do cara e manda para o URL e tal. E a IA não conseguindo diferenciar esse prompt do usuário, da aplicação, do conteúdo que ela está consumindo, às vezes ela vai executar isso que o atacante pediu e tem falhas monstruosas no GitHub Copilot, CodeRabbit, recentes, que foi bem essa pegada. Então, assim, o mercado vai mudar, é difícil... acho que a pergunta de $1 milhão, está todo mundo tentando estimar o que vai ser da sociedade com essa transformação, quantos % dos trabalhos vão ser substituídos, como eles vão se adaptar. É difícil projetar isso a médio e longo prazo, mas o valor do profissional de segurança ele segue super elevado porque os desafios continuam aí. Eles mudaram, mas eles continuam aí. Valeu. Boa noite. Em um mundo com a possibilidade de tantos ataques a sistemas feitos por uma IA em poucos segundos, como você acha que o projetista daquele software pode se adaptar para poder preparar melhor a aplicação dele? Usando IA também. É o único jeito, tipo, se o seu inimigo está usando uma arma melhor, é você elevar o seu nível também. Então... A gente fala brincando, mas é com fundo total de verdade, né? Então, o mercado, a segurança, inclusive esse posicionamento de ter alguém cutucando a sua falha ali, deixar um hacker abrir um programa de bug bounty ou deixar você ter um time dentro da empresa que fique procurando falha, é justamente para fazer essa roda rodar mais rápido, de você ter alguém achando uma falha e fazer esse conhecimento dessa vulnerabilidade se transformar numa evolução para a empresa, porque, putz, beleza, vacilamos aqui,
essa falha foi para o ar por conta disso, aprendemos, resolvemos e vida que segue. Então, a IA vai acelerar também esse processo e tendo ambos os lados olhando dessa forma, a gente está elevando o patamar da briga, que vai ser bem interessante de acompanhar nos próximos anos. Opa. E aí, Pato, tudo bom? Beleza? Eu percebo que no Brasil, o mercado de cibersegurança ele é muito amplo. Porém, as empresas elas não se importam muito com isso. Polêmico. Continua, e, assim, eu acho que todo mundo que está aqui já deve ter entrado na área... Eita, desgraça. Já deve ter entrado na área, saber alguma coisa ou outra, e provavelmente já tentou fazer alguma coisa com a empresa. Com a empresa. Eu já tentei fazer com... Calma lá. Não, achar uma falha, você está falando? Achar uma falha. Tá, boa. Né? E às vezes quando a gente acha, porque tem muito conteúdo no YouTube e dá pra gente fazer muita coisa sem ter muito conhecimento ainda na área, às vezes nós somos vistos como algo ruim, extremamente ruim. Então, como é que a gente pode fazer para que no mercado brasileiro a gente possa mudar a mentalidade das pessoas, para que a gente possa ter até mais oportunidades? Animal sua pergunta. Cara, tem algumas respostas na real. Acho que um lado é o lado jurídico, que tipo, quando você não faz por bem, você tem que fazer por mal. Então, tipo, mostrar, apontar o lado de que tem risco de multa jurídica, tem isso, tem aquilo, faz despertar alguns lados da empresa que estavam colocando segurança como um mero custo, né? Mas esse ponto que você mencionou do incômodo interno, ele é uma questão cultural que precisa ser vencida na organização, justamente quando você estrutura esse lado de defesa e ataque, de Blue e de Red Team. Porque o que é extremamente comum, quando eu vou fazer uma consultoria e eu começo a conversar com um time de dev, um time de TI, é um cara falar, puta, cara, essa falha aqui eu até sabia dela, mas eu não quis falar nada porque vai incomodar fulano e ciclano, ou o gerente vai apontar e demitir o cara que escreveu a linha de código, então a gente deixava quieto. Isso é um sinal de cultura mal desenvolvida, né? De você ter sufocado o seu time com essas ideias de que vão ter consequências e que falha se resolve demitindo o dev que escreveu a linha de código, ao invés de você simplesmente entender que teve uma falha coletiva no processo que fez aquilo para o ar e que a gente precisa evoluir, aprender, corrigir e evoluir para que isso não se repita. Então, é uma questão de cultura mesmo. Muito boa pergunta. Polêmica, mas muito boa pergunta. Tamo junto. Opa, Gabriel, tudo bem? Beleza? Cara, primeiramente queria dizer que a palestra está muito boa. A minha dúvida, no caso, é uma de um cunho um pouco mais pessoal e a outra é de um amigo meu. Eu gostaria de saber primeiro, tendo em vista a sua carreira brilhante, qual foi o seu feito que você mais gostou? Que você olhou assim e falou, cara, aqui eu estourei, eu fiz história. Caraca, boa. Nossa, sabe que... Bom, eu diria que foi a falha que me deu um start na minha vida profissional, que eu fui consultor de uma empresa de jogos que publica o jogo que eu jogava muito, que é Ragnarok. E eu comecei a minha vida profissional, sou muito grato ao cara que era o CEO da empresa, porque eu jogava o jogo e eu simplesmente curtia, e por ter o interesse já como player, eu acabei aproveitando no meu interesse em hacking também. Achei uma falha num sistema no jogo, reportei para os caras, eu estava com 18, 19 anos, então foi bem comecinho na minha trajetória profissional, e os caras me receberam super bem, e não só me contrataram, eu fiquei 9 anos lá como consultor deles, como o próprio CEO me orientou a abrir a minha empresa, a cada trimestre a gente ia jantar para ele me dar uns toques de negócios e tal, então eu diria que essa falha, sem dúvidas, foi a que mais mudou a minha vida. Agora, a pergunta do seu amigo não é como ele faz para ver se a namorada dele está traindo ou lê inbox, não, né? Essas perguntas de amigo vêm bastante. Boa. O pessoal que está vendo remoto está perguntando, então, como eu faria
se eu estivesse começando hoje, se eu mudaria algo em relação a como eu fiz. Cara, eu sempre fui autodidata e acho que o que mais faz diferença é você entender como você aprende. Então, eu como alguém que tem déficit de atenção, eu como alguém que precisa estar muito hiperfocado com o assunto para querer estudar de fato, eu descobri que o único jeito que eu funciono é explorando a minha curiosidade e indo muito mais para o campo de exploração mesmo, de tipo, putz, tem um app novo, em vez de eu esperar um livro sequencialzinho, eu vou baixar esse app e vou remoer esse negócio com algum objetivo maluco na cabeça. O meu YouTube é muito exemplo disso. Tipo, quando eu decidi fazer um vídeo do paredão do Big Brother, eu não sabia o que eu ia enfrentar no meio do caminho e qual ia ser o resultado disso. Mas eu coloquei achei essa ideia legal para vídeo, coloquei isso como meu hiperfoco, como meu target, e o que eu encontrasse no caminho eu ia desenvolver, e eu estava motivado por isso. Foram 3 vídeos, se eu não me engano, do Big Brother, inclusive a Globo derrubou um deles. Obrigado, Globo. Mas em um dos vídeos, cara, eu peguei o código-fonte do Chrome e modifiquei um comportamento para ver se eu conseguia burlar o antibot que estava detectando que meu clique era artificial. E não consegui. Tipo, foi um rolê de alguns dias para conseguir fazer isso, para só falar, beleza, risquei essa hipótese e vida que segue. Mas a minha motivação eu estava hypado, então quando eu estou hypado com algo, eu uso disso de combustível para aprender cada vez mais, explorar cada vez mais campos que eu possa explorar. Fechou? Rapidinho, Valeu. vamos passar aqui para a última. Ele está com a mão aqui levantada faz tempo, pode ficar de pé. Boa. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Como você vê essa questão dessa automação, né, da IA em relação a dados sensíveis? Por exemplo, a IA, ela conseguir fazer isso utilizando dados sensíveis, tanto para o payload ali, para poder enviar os dados, como também, caso ele consiga algum resultado positivo, também, por exemplo, ele consiga retornar dados de cartão de crédito, alguma coisa assim, porque também, como a IA está sempre se retroalimentando, né, ele poderia, como a gente, quando usa a IA, não utiliza dados sensíveis, aí como a gente poderia evitar isso, tanto para enviar quanto no retorno? Você diz em software que esteja fazendo a gestão dessa situação de teste de vulnerabilidade ou como um todo? Isso, esse teste automático. Cara, a questão de dados individualizados que a IA está usando, isso é, de fato, um problema. A gente não sabe muito o que está no dataset de treinamento e, certamente, tem muitos dados que estão ali que não deveriam. E a gente não sabe, tipo, tem muita gente usando vários apps de IA que estão consentindo com o upload dos seus dados para modelos futuros e nem sabe. E numa dessas, no futuro, você vai perguntar para um modelo tipo, me fala alguma informação interna da empresa X, e pode ser que ela realmente tenha isso no seu dataset. No momento de treinamento, o ideal procura-se anonimizar os dados, tentar identificar isso e tirá-los do caminho durante o treinamento, mas é um problema de segurança real e precisa ser considerado, sim. Não sei se eu respondi era isso que você estava querendo. Beleza. Boa, obrigado. Mais uma, dá tempo? Não dá tempo para mais uma. Gente, muito obrigado de coração. Valeu demais, curti muito estar com vocês. Muito obrigado. E bora hackear tudo. É isso aí. Valeu, gente.